tá aí sobre as provas, está lá na tela, professor. Vamos lá. A prova objetiva de múltipla escolha e a prova dissertativa, ambas de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de professor da rede municipal, serão realizadas preferencialmente no município de São Lourenço da Mata, no dia 13 de outubro. Detalhe, né, professor? Tem tempo para estudar. Tem tempo para estudar e eu vou chamar a atenção também para o seguinte. Vai ser uma semana após as eleições. Exatamente, uma semana após as eleições. Então, assim, você que gosta de brincar na política, que tem gente que leva a política como se fosse um carnaval, professor. Ó, fique esperto, viu? Aproveite seu momento livre. Tempo ninguém tem. Né? Tempo ninguém tem. Essa história de não ter tempo é a desculpa pronta. Né? Aproveite o tempinho livre que você tem à noite, na madrugada, no ônibus, né? Não tenha vergonha de estudar para você se preparar. Antes de você decidir ir para a rua e fazer um movimento, gritar, balançar a bandeira, pense no que é que vai dar a garantia para o resto da vida, viu? Que o concurso público é para o resto da vida. Então vai ser depois da agitação da política. Então fique esperto para você não se atrapalhar aí no seu planejamento de estudos. Então dia 13 de outubro acontecem as provas. Professor, as provas com 50 questões e uma redação. 4 horas de prova. O que é que o senhor acha? Professor, olha, eu vou fazer um comparativo aqui com a antiga Coveste. A antiga Coveste, a gente tinha uma prova, por exemplo, numa segunda fase, que ela trazia questões, por exemplo, que o aluno que ia fazer a área de saúde. Ele fazia uma prova, por exemplo, de física, que era toda aberta, 16 questões que exigiam um alto nível do aluno. Alto nível, né, professor? Altíssimo nível, né? E uma redação. Então, assim, eu venho de uma época onde o nível de exigência de cobrança ele era muito alto. Então, assim, eu acho que uma boa estratégia, uma boa administração de tempo, se o aluno ele for fazer a prova, assim como a gente diz no popular, de bolo, ele não vai fazer uma prova, ele não consegue fazer. Não consegue não. Aí ele vai colocar dificuldade, porque o tempo é curto, enfim. Se você fez uma boa estratégia, estudou e está preparado, você vai seguir os passos numa boa, vai fazer aquela estratégia que a gente passa, aquelas dicas, e vai conseguir fazer. Eu não vejo grandes problemas não. Agora, que não dá para subestimar. Dá não, professor. É um concurso que exige muita intensidade por parte do aluno, né? Exige realmente dedicação, né? A gente não está aqui para te dizer que é só fazer o que a gente disse que você vai passar. Não é isso. Não é só fazer. A gente não está aqui para trazer simplicidade. Até porque a gente tem que respeitar esse edital, tem que respeitar essa banca, mas também a gente reconhece que com o trabalho a gente vai conseguir conquistar um grande resultado. Né? Ó, na página 10, Thiago, logo no começo, a gente tem aí o que cai na prova. Pronto, né? vamos Tá lá. aí, professor. Então a gente tem no módulo 1 conhecimentos básicos, língua portuguesa, 5 questões, 10 pontos, tá? 2 pontos, né, por questão. Módulo 2, conhecimentos didático-pedagógicos. Aí a gente tem aí a parte legislação específica, fundamentos da educação, né, que o Jaula tem esse conteúdo aí muito bem trabalhado. Onde a gente tem aí 3 questões para legislação específica e 12 para fundamentos da educação. E, professor, no módulo 3, que é o módulo de conhecimento específico, são 30 questões, tá? 60 pontos, a gente percebe que cada questão vale 2 pontos para todas as áreas. E o total aí, 50 questões. 50 questões, 100 pontos. 2 pontos por questão. Já adianto que o curso Jaula, para professores iniciais, ele vem completo, todas as disciplinas, todos os tópicos. Monitorear ao vivo para a maioria dos tópicos, tá certo? Para você realmente ter uma preparação consistente para esse concurso. E a gente vai agora para a parte de baixo, da mesma página, é o item 8.15, professor. Pronto. Pronto. Que fala sobre o corte. Prova perigosa essa prova. Será considerado aprovado na prova objetiva para o cargo de professor da rede municipal o candidato que, cumulativamente, letra A, primeiro ponto aí, obtiver nota igual ou superior a 50 pontos no total da prova objetiva. 50%. Um detalhe, viu, gente? Se é aprovado o que ele está falando aí, não é ser classificado. Pô, qual é a diferença, professor? Ser aprovado é livrar o ponto de corte. Eu fui aprovado porque eu não fui cortado do certame, né? Isso. Mas, se você fez 50 e a maioria fez 80, muito dificilmente você vai ser chamado. Exatamente. Então, assim, você tem que galgar um resultado lá em cima. Você tem, não é, eu tenho que livrar o corte, não, eu tenho que acertar mais. E assim, gente, realmente é uma prova
que você tem que ir para dar o seu melhor e buscar a maior pontuação possível. Eu lembro, professor, que no concurso da Prefeitura de Garanhuns, a gente conversava sobre a possibilidade de livrar o ponto de corte e já ser aprovado no concurso, visto que a Banca Geduc, ela fazia as provas dela e às vezes o pessoal não conseguia atingir 70 pontos, né? Sim. Então a gente imaginou o seguinte, lá em Garanhuns, quem fizer lá o ponto de corte que é 70 pontos, provavelmente vai estar aprovado no concurso, né? Isso foi o que a gente pensava, só que ao mesmo tempo, no dia a dia, qual era a orientação dos professores? Ensinar o aluno a acertar tudo. Tanto que a maior nota do concurso foi nossa. Sim. Marcelo Marcos, 96 questões acertadas, de 100 só errou 4 questões, né? Aí, lá em Garanhuns, as notas foram as maiores notas que já existiram para o concurso da Banca Geduc, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma comunidade de concurseiro que vem fazendo prova. E que essa prova não vai ser a primeira prova que a pessoa vai fazer, né? Então isso pode jogar para cima a pontuação para você conseguir entrar nas vagas. Então realmente, se prepare de forma séria para esse concurso, né? Procure um grupo que realmente pode te ajudar a ser aprovado, né? Um grupo que vai te dar uma metodologia onde você consiga pelo menos conversar com o professor. Tão bom que é conversar com o professor, né? Um grupo que respeite você, principalmente te reconheça como uma pessoa que está em desenvolvimento e que está precisando de ajuda para ser aprovado, né? Professor, aí na mesma página, sim, a letra B, professor, me chamou a atenção. Sim. Não obtiver nota 0 em qualquer módulo. Não pode zerar, né? Aí, Tiago, tu volta um pouquinho para aquela tabela que está na mesma página. Ó, você não pode zerar nenhuma disciplina. Aí, professor, veja o perigo que é. Por exemplo, módulo 2, né? Você pega ali o módulo 2, você tem a legislação específica e fundamentos da educação. No caso, você tem que acertar pelo menos uma dessas 15, né? Exatamente. Eu acho que isso é possível. Isso aí. Uma das 15, nem que seja na sorte, você acerta. Agora, o módulo 1, professor, só 5 questões, viu? A chance da pessoa se complicar aí, porque o português da Banca FGV é um pouco diferente, né? É uma gramática que requer uma pegada diferenciada, da mesma forma que a Banca Sebrasp, ela exige que você tenha um comportamento diferente com ela. Então são só 5 questões nesse módulo, você tem que acertar pelo menos uma. Então uma coisa que você vai ter que ter cuidado é não ser eliminado devido a critérios de corte. Não adianta nada você acertar muito das outras e ali acertar nenhuma questão que você está eliminado do concurso. Ou seja, considerar que a banca ela tem um nível de dificuldade, né? É famoso, professor. A banca é famosa em língua portuguesa. Não subestime a banca. Essa é a grande questão.